Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados, diretamente aqui da TV Diário. Nós falamos com um entrevistado que sabe tudo sobre o surgimento da criminalidade em Manaus. Você que mora nos bairros, que desconhece a origem da criminalidade, Heron Ribeiro sabe tudo. Conta lá, Heron Ribeiro, como é que começou esse seu conhecimento sobre o crime? Isso começou no início dos anos 80, quando eu fui nomeado, após concurso público, para trabalhar na primeira vara criminal de Manaus, no tribunal ainda ali na Eduardo Ribeiro. Nesse momento você trabalhava com a doutora Marlidice Pérez, a saudosa Marlidice Pérez, Tive a honra e a felicidade de trabalhar com ela. Viúva do nosso querido Jefferson Pérez. Isso. Né? Eu trabalhei com ela e com a dona Selma Maria Lira Barros, que hoje é registradora do 6º ofício de pessoas civis no bairro da Glória. Perfeitamente, mas o povo quer saber, até anos 80 Manaus não tinha crime. Tinha um crime que se passava uma década falando nele, né? Até os anos 80 a gente ouvia falar do caso Delmo por décadas, dos crimes do Figueiredo por décadas, mas a partir dos anos 80 a gente começa a conhecer um pouco de um ou outro traficante na cidade de Manaus, né? Eu tive a oportunidade de conviver com a situação nova da cidade por conta dos processos que nós tínhamos que tramitar lá na primeira vara criminal. E por isso você conhece os detalhes. Sim. De cada processo, de cada crime, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, iniciou-se uma nova atividade criminosa na cidade de Manaus, que foi o tráfico de drogas com características comerciais. E, nessa época, a cidade foi dividida entre 4 pessoas que dominavam esse mercado aí. E cada um tinha sua região e eles se respeitavam e não havia confusão entre eles. E essas 4 regiões eram quais? O principal de todos eles era do bairro da Alvorada e região, que era o seu Gerson Leproso. Gerson Leproso era o vulgo dele. Era o vulgo do traficante, do manda-chuva lá dessa região. Isso. E, como todos os bairros de Manaus, principalmente os periféricos iniciantes, padecem da ausência do Estado, o seu Gerson acabou sendo na região da Alvorada, como, talvez por exemplo dos bicheiros do Rio de Janeiro, a única pessoa que podia ajudar aquele pessoal. Que pagava a receita de remédios de um, dava cadeira de rodas para o outro. O gás da outro. E ele fez uma situação no bairro da Alvorada e região de impor a ordem. Interessante isso. O pessoal que estivesse na parada de ônibus de madrugada para pegar a rota para o distrito, as estudantes que estavam na parada de ônibus não eram incomodadas por malandro por nenhum. Ninguém. Porque se isso acontecesse, o malandro ia se ver com a turma do seu Gerson. E o seu Gerson tinha uma turma? Uma turma da pesada. Uma turma da pesada. Ele impunha a ordem mesmo lá. Interessante. Então quer dizer que ladrãozinho... Ladrão que tivesse lá na região não tinha problema com ele, desde que fosse roubar fora. Não podia roubar dos vizinhos, porque senão ele também eliminava. Estuprador na Alvorada não existia. Porque se metesse a besta com uma moça que estava na parada do ônibus, ele mandava... podia se despedir da família. Mandava de arrasta para cima. Sim. Nossa, impressionante. E em outras regiões de Manaus existia esse poder paralelo? A outra região que tinha era
o bairro Vila da Prata, São Jorge e Compensa começando, que era dominado pelo Gaúcho Perneta. Gaúcho Perneta era um militar da reserva, tinha sido sargento do Exército, foi para a reserva por conta de um acidente de trânsito que lesionou uma perna dele e ele andava com uma muletinha e por conta disso o apelido de Perneta. Ele não foi lesionado nos exercícios militares, não? Não, constava na história lá que tinha sido um acidente de trânsito. E ele dominava aquele pedaço ali da cidade. E também funcionava como o prefeito da região? Não. Ele se limitava ao comércio dele e deixava a coisa rolar. E o comércio deles era maconha? Sim, é o que tinha naquele tempo. Não existia outro tipo de entorpecente? Outros tipos de entorpecente, talvez em algumas áreas de pessoas com um poder aquisitivo mais diferenciado. Nunca ouvi falar, o senhor mas o usual era maconha, na crônica policial era maconha, os processos que nós tínhamos era de venda de maconha e uso de maconha. E o maior insulto que existia na época era ser chamado de maconheiro, né? Sim. Hoje a gente ouve falar de coisas horrorosas, né? Horríveis. Coisas que assombram, que conseguem superar a ficção, né? Sim. Mas e aí? Fora tinham mais 2. Quer dizer que eram 4. Eram 4. Eram 4 meninos de vó. A cidade, eram 4 meninos de vó que Isso, mandavam que aqui no pedaço. Aquela região de Centro, Praça 14, Aparecida, por ali, era o Renato Palito. Era um cidadão que andava elegantemente vestido, só com roupa social. Ele tinha uma atividade comercial regular. Naquele tempo tinha uma feira de frutas importadas ali na Rua da Instalação. Sim, me lembro. A maioria das bancas eram ali dele. Ali ao lado da 22 Paulista, por ali. Sim. E ele tinha várias bancas ali e dominava meio que a distribuição daquele comércio de frutas importadas. Mas ele tinha a atividade paralela de vender maconha. Mas a maconha não era vendida ali na Feira das Frutas, não? Não, era em outros locais. Sim. Ali era comércio normal, só de frutas importadas, da melhor qualidade. Eu me lembro e era frequentada pela cidade toda. Aquelas maçãs lustrosas, né? Sim, uvas, morangos, pêssego, que eu nunca tinha visto pêssego, a não ser o pêssego em lata. Sim, Lá ele vendia pêssegos. Eu me lembro que era bem comum você ter que passar lá quando ia visitar um doente ou alguém que ganhasse neném naquela época. As festas natalinas. Era o presente, né, que se levava na época, que era de bom tom, eram as frutas importadas daquela feira de frutas. Isso. Mal sabíamos nós que estávamos também financiando um sujeito que trabalhava com entorpecente. Ele tinha essa outra atividade. E o outro lado da cidade, Educandos, Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado, Morro, São Lázaro, Crespo, aquela região toda ali. Aquela região que... Tinha um cidadão que mandava, que era o Bate-Fofo. Por que esse nome de Bate-Fofo? Era o apelido dele. E eles não se tratavam pelos nomes, só pelos vulgos. Gente, vocês que estão assistindo aí, comentem nas nossas redes sociais se vocês já ouviram falar de Renato Palito, de Bate-Fofo, de Gerson Leproso, Gaúcho Perneta, esses 4, né? Eram esses 4. Mais nenhum. E não havia conflitos entre eles, um não invadia a área do outro, eles se respeitavam e era tudo organizado. O Bate-Fofo tem uma situação interessante. Há uns 20 anos atrás, eu fui acompanhar uma colega advogada que ia visitar um cliente dela na recém-inaugurada Delegacia de Entorpecentes da Polícia Civil, lá em Educandos. Sim. E quando ela não queria ir sozinha, porque eu não conhecia o bairro, eu me propus a acompanhá-la.
E quando nós chegamos em frente à delegacia, Hum. eu disse para ela, eu conheço isso aqui muito bem, que eu passei a minha infância toda aqui nesse bairro. Aqui onde é o prédio dessa delegacia, era a estância da avó do Bate-Fofo. Foi a primeira boca de fumo do Educando. Meu Deus do céu. Quer dizer que já era de berço o E negócio. depois virou Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o local, o Porque. prédio. Eu não sei se ainda continua lá essa delegacia, mas foi inaugurada lá. E Mas eu aí achei acabou com a boca de interessantíssimo. fumo, né? Sim, não, e nessa época o Bate-Fofo já tinha se mudado para o 40. Lá para aquela região Aquela próxima ao região Estúdio que aí 5, a Japim. droga veio pesada mesmo, né? Ele já tinha mudado para lá. E o Bate-Fofo, será que ainda vive? Eu acredito que nenhum deles mais. O seu Gerson, eu tenho certeza que faleceu, porque eu conheço pessoas na Alvorada que ainda acompanharam e se lembram dele. Mas eram não só desses 4 clientes vivia a vara criminal, né? Mas o movimento maior naquele tempo eram acidentes de trânsito, eram os processos do artigo 16 da Lei de Tóxicos, que era o uso de entorpecente, certo. E os do artigo 12, que eram o tráfico, que eram sempre esses 4. A gente vai pedir um minutinho comercial para o Heron dar uma puxadinha na memória para lembrar se não tinha nenhum outro malandro de outra área. A gente volta já já. Voltando com essa entrevista com Heron Ribeiro, ele que fez parte da primeira vara criminal da cidade de Manaus e conhece tudo sobre o surgimento do crime na cidade. Heron, não só desses 4 elementos vivia a vara criminal, né? Deu para lembrar de algum outro cliente da doutora Marlides? Tem um muito que o convívio com os processos dele me deixou muito marcado, porque ele era uma pessoa educada, tranquila, dizia pra gente que se orgulhava de nunca ter pego numa arma, tinha até medo de arma, nunca ter dado sequer um cascudo em ninguém, e ele tinha uma carrada de processos. Devia ser um 171, né? Imaginei. Era um cidadão chamado Chico Acriano. Eu gosto demais desses O Chico Acriano, ele tinha o dom da palavra. Ele usava a lábia dele e derrubava qualquer um. Além disso, ele tinha um dom artístico de que ele conseguia imitar a letra de qualquer pessoa. Nós até brincamos uma vez lá com ele, cada um escreveu uma coisa num papel e passou para ele, e ele embaixo escreveu com a letra igualzinha, na hora. Bons tempos em que a justiça podia brincar com o réu, né? Mas o Chico Acriano, ele aplicava que tipo de golpes? Sempre estelionato. Ele convencia as pessoas a entregarem dinheiro para ele, ou na lábia, ou quando ele conseguia que a pessoa se descuidasse e ele pegava um talão de cheque, ele preenchia e assinava pela pessoa e ia para o banco e não voltava, não. E o cheque era a moeda corrente da época, Naquele né? tempo todo mundo andava com talão de cheque. Agora, o Chico Acriano, ele fazia o quê? Bilhete premiado? Não. Era o avô desses golpes? Ele chegava com a pessoa e dizia que ele estava precisando de dinheiro, que a pessoa tinha dinheiro para dar para ele tinha pesquisado antes. E inventava uma história tão convincente que a pessoa acabava entregando o dinheiro. Ele pesquisava. A vida das pessoas, ou ele ia mais ou menos ele pesquisava na sorte? Não muito, eu acredito que não com muita profundidade, até porque ele passava a maior parte do tempo preso. Mas ele chegava... Bons tempos aqueles que o 71 ia preso, né? Quando ele chegava numa pessoa para aplicar o golpe, ele sabia dos movimentos da pessoa, sabia
como a pessoa tinha conseguido alguma coisa. Ele era muito bem informado para chegar na pessoa que seria a vítima dele. Então ele era um grandíssimo de um fofoqueiro. Também, eu acredito. Para ter tanta informação assim. E o Chico, aconteceu um fato. Ele era natural do Acre? Ele era do Acre e o nome dele não era Francisco. Eu não me lembro do nome completo dele, mas o nome dele era Raimundo. E Chico veio de onde? O apelido dele era Chico Acriano. Gente, coisas de Manaus antiga, olha, eu vou te falar. E tem um fato do Chico Acriano que ficou no anedotário até da cidade. O Chico respondia vários processos, vivia na penitenciária e numa das audiências ele chegou lá com uma história de que o pai dele estava à beira da morte e que ele queria ver se conseguia uma liberação para ele passar pelo menos um fim de semana com o pai dele para se despedir e tal. Aí ele conseguiu, né, vender a história dele. E pegou mais férias. E um defensor público entrou com um requerimento nesse sentido, o Ministério Público concordou e ele foi liberado para sair da penitenciária numa sexta-feira, 17 horas, e voltar no domingo, 17 horas. Ou seja, uma saidinha de final de semana. Final de semana. Eu fui até a penitenciária, que era na 7 de setembro, entregar o ofício, entreguei lá para o diretor e fui cuidar da minha vida. E eu sei que o Chico saiu de lá às 5 horas da tarde. Segunda-feira, quando eu chego para trabalhar, eu encontro sentado na porta do cartório, no chão, um cidadão. Eu me aproximei, perguntei quem era, o que ele queria. Ele disse, olha, eu sou cunhado do Chico e eu estou aqui para pedir, pelo amor de Deus, para vocês tirarem ele lá da Polícia Federal, que ele está para morrer de apanhar lá. O que o Chico estava fazendo na Polícia Federal? Eu disse para ele, mas o Chico era para ter voltado para a penitenciária às 5 horas da tarde de domingo. Que ele já era hóspede habitual, e né? o Chico, ele cumpria a palavra dele. Nessa parte ele não era um 71. Se ele prometesse que voltava às 5 horas da tarde, ele voltava. Vida boa, moradia, aluguel pago, alimentação. Aí ele foi me contar a história. O Chico saiu sexta-feira, 5 horas da tarde da penitenciária e não foi para casa do pai, coisa nenhuma. Ah, não foi visitar o pai. Não. Foi lá para a estrada da refinaria, onde tinha um motel. E ficou lá achacando o pessoal que saía do motel, dava uma carteirada, dizia que era policial, e que era policial federal, e naquele tempo, anos 80... E era crime frequentar motel? Não, mas o pessoal tinha medo da Polícia Federal. Ainda estava no governo militar. Ou eram senhores casados que estavam frequentando e tinham mais medo da mulher do que da Polícia Federal? Tá, mas era o Chico que estava lá, né? E ele dizia, olha... Ou tu acerta comigo, ou nós vamos para a delegacia e vamos chamar a tua família. E o que foi que aconteceu que deu errado aí no golpe do Chico? Que no segundo que ele foi achacar, era um delegado da Polícia Federal. Aí a casa caiu. Aí a casa caiu, o Chico foi preso e passou o fim de semana sendo acariciado na carceragem. Com aquele tratamento VIP que a Polícia Federal ali na Constantino Nery, em frente o Rivaldão, dava para as pessoas que frequentavam lá o local. Recebeu carícias. Sim. Durante um final de semana inteiro. Durante o final de semana inteiro. E na segunda-feira o cunhado dele chegou lá que... E ele estava todo torto, Chico. A Polícia Federal sabia bater. Eu fui lá... Batia que ninguém enxergava. Eu fui lá levar um ofício para transferirem o Chico de lá para a penitenciária. E o Chico não tinha marca de nada. Ele estava psicologicamente acabado, arrasado. Mas como ele não assim, tinha psicologicamente acabado? Ele estava chorando, Chico? Chorando, desesperado. E ele não tinha uma mancha de pancada nenhuma. Técnicas refinadíssimas de tortura. Aqui em Manaus, naquela época, na gíria, no linguajar, lá do canto do Fuxico, ali da Eduardo Ribeiro com a Henrique Martins, o pessoal dizia que a Polícia Federal sabia bater tão bem que batia melhor que a escola de samba Vitória Régia. Uma sincronia perfeita.
E o Chico voltou E para o a sua Chico hospedagem voltou para sua habitual, hospedagem habitual, que ele lá já na tinha um Polícia, apartamento lá na 7 de lá setembro. na 7 de setembro, ficou lá e a vida Correu, continuou. ele não se atreveu a sair mais de lá. Não, eu nunca mais ouvi falar no Chico, até porque eu depois saí da primeira vara criminal, fui trabalhar em Parintins, passei um ano lá, quando voltei não fui mais para a primeira vara criminal. E Passei Parintins por tinha outros. crime? Olha, Parintins tinha roubo de bicicleta, Olha que legal. só isso. Mas eu fui trabalhar lá como assessor do juiz e tinha alguns processos lá de família, de disputa de terras, e a Sim, gente isso aí trabalhou nisso. qualquer lugar do Mas interior tem, crime né? lá em Parintins, nessa época, era roubo de bicicleta. Para ter uma ideia, a delegacia ficava bem em frente ao fórum, na Roubo ou Avenida furto de Amazonas. bicicleta? Roubo, furto, Aham. né? Deixava a bicicleta brincando ali, os caras pegavam, ou às vezes até chegavam lá com a faca e entregavam a bicicleta. Aham. Agora, algum crime escabroso naquela época? Olha, na Porque época que isso eu aí é o passei, habitual, era o habitual, né? O dia a dia. Mas um crime como esse que nós estamos assistindo, essa série de terror, né? Do caso da Sinhazinha do Boi Garantido, da Sinhazinha do Boi não. Garantido, que a cada minuto que você abre as notícias tem Uma novidade uma novidade mais terrível. horrorosa que eu acho que nenhum autor, nenhum redator de crime consegue escrever um texto tão absurdo. Não, né? naquele tempo eram esses crimes de tráfico, que eram essas 4 pessoas só que E dominavam a cuja cidade. única substância era maconha. O Chico, que fazia lá os 171 dele, e vivia mais preso do que Não solto. tinha contrabandista em Manaus também, não? Nessa época que eu passei pela primeira vara criminal, não tinha isso. Até Se porque aqui era a tinha- Zona Franca. Se né? tinha, não pegavam, não dava processo. E Tem uma lenda de uma história de uma cidadã que levou um monte de coisa dentro de casca de cupuaçu. eu não conheço essa história, não. Deve ser lenda mesmo, né? Provável. E crimes assim mais clamorosos, não, porque na época ainda se comentava o caso do Delmo. Nossa, É. quantas décadas, E né? depois que eu voltei de Parintins, tinha um caso aqui da Rebeca, que foi morta pelo padrasto. Ah, mas a Rebeca já é final dos anos 80, né? Mas foi mais ou menos por essa época aí. Um caso triste também, mas que hoje em dia é um caso praticamente habitual, né? Existem Rebecas semanalmente, né? Sim. Agora, naquele tempo, nos teus piores pesadelos, você podia imaginar que a criminalidade ia chegar num nível de criatividade e ousadia tão elevado quanto hoje? Não. Nós trabalhávamos lá com esses processos, nós estudávamos muito. Eu me lembro que os promotores eram o doutor Agostinho Balbi e o doutor Danilo da Silva, que tinha o nome artístico de Danilo do Silvan, que ele era jornalista e escritor também. E a gente pegava um processo e ia estudar as minúcias. Eles traziam livros e eu estudava com eles. Porque naquele tempo era o que tinha. E a gente nunca imaginava que a violência em Manaus ia chegar aos limites que estão hoje, que não tem mais limite. Não tem mais limite. Cada dia a gente se assusta mais, né? As histórias de hoje têm tantas reviravoltas que você, em questão de 2 horas, se perde totalmente do enredo, né? Sim. Você tem um slogan de uma rádio, eu acho que é a Band News, que diz que em 1 minuto tudo pode mudar. Está acontecendo assim em Manaus. Agora, em que época exatamente
a criminalidade começou a explodir em Manaus? Eu acredito que no final dos anos 80, passando por 90, porque aumentou muito a população que vinha de outros estados e do interior para cá em busca de empregos, principalmente no distrito industrial, e foram criando bairros de periferia cada vez mais longínquos e bairros que o governo tentou planejar, mas depois vieram as invasões, porque o pessoal precisava de moradia e o governo não tinha capacidade para resolver isso, como não resolveu até hoje. Qual eram os crimes dessa época? As galeras? As galeras foi um pontual, que eram jovens que se encontravam na rua e brigavam, até motivados por um filme Uhum. que falava disso, que era o Colors. Eram gangues lá dos Estados Unidos que se encontravam para brigar e o pessoal pegou isso para si. Mas o que foi aumentando muito na periferia foi droga, e aí começaram a ter drogas mais pesadas, muita violência doméstica e violência na rua mesmo, que começou como veio muita gente de vários lugares, cada um tem um costume diferente, e um já não respeita mais o espaço do outro, e isso foi gerando violência e acima de violência e mais violência. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu queria te agradecer imensamente e esperamos que em breve a gente encontre uma solução para essa questão da violência que tanto nos assombra na cidade de Manaus, né? Deus nos ouça. Obrigada pela audiência de vocês. Se você conheceu algum desses personagens, dessas histórias, siga-nos nas redes sociais, @triciatadros, e conta um pouquinho pra gente dessa história, desses personagens que iniciaram crime organizado na cidade de Manaus. Um beijo para vocês e a gente volta no próximo programa.